Já parou para pensar se uma empresa que vende parafusos, isso mesmo, parafusos, poderia funcionar com a agilidade de uma startup de tecnologia? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver hoje. A jornada de transformação de uma indústria super tradicional, do mundo físico para o digital, e como as lições dessa história podem valer para qualquer tipo de negócio. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos mergulhar num estudo de caso real de uma empresa que lida com os desafios bem comuns do dia a dia de uma operação industrial. Então, essa é a Brasil dos Parafusos, uma empresa super sólida, especialista em fixadores para a indústria e, olha que legal, eles não só vendem os produtos, eles também gerenciam o estoque dos clientes lá dentro da fábrica deles, num sistema que o pessoal chama de Kanban. Um negócio de sucesso, sem dúvida, mas que já estava sentindo o peso de processos muito manuais, muito tradicionais. E aqui está a grande pergunta que define a nossa análise. Como é que se pega uma operação tão física, sabe? Tão concreta e injeta nela eficiência, agilidade do mundo digital, mas sem perder a essência do negócio? Esse é o desafio. Para essa transformação sair do papel, foi preciso um catalisador, né? Alguém com a visão de conectar o chão de fábrica com o universo digital. E essa pessoa é Giovanni Pigato, o fundador da Facility Tech. Foi ele o especialista que a Brasil dos Parafusos chamou para ser o maestro dessa modernização. É ele quem vai guiar a empresa por essa jornada. E a bagagem do Giovanni é impressionante. A gente está falando de mais de 23 anos de carreira. Um tempo em que ele já ajudou mais de 500 empresas a passarem por esse mesmo tipo de processo. E os resultados, bom, eles falam por si. Um retorno médio sobre o investimento de 400%. Isso só prova que tecnologia, quando é bem aplicada, é um dos melhores investimentos que um negócio pode fazer. E tudo isso é guiado por uma filosofia bem direta. A tecnologia tem que simplificar e não complicar. O objetivo nunca foi adotar o sistema mais novo, mais caro, mas sim a ferramenta certa para deixar a vida de todo mundo mais fácil. Essa é a chave. Ok, com essa ideia em mente, vamos para a parte prática. Como é que essa transformação aconteceu de verdade? Como a empresa saiu de um cenário cheio de atritos, de coisas que não funcionavam direito, para um fluxo contínuo de trabalho? Olha que interessante. O primeiro passo não foi uma automação maluca, mas sim construir uma base forte. O sistema de gestão da empresa, o tal do ERP, foi para a nuvem. Assim, todo mundo podia acessar de qualquer lugar. Para garantir que a internet nunca caísse, instalaram um sistema que usa 3 links diferentes ao mesmo tempo. E para fechar, e-mail novo e seguro, e uma VPN que é tipo um túnel seguro para quem trabalha de fora. Primeiro o alicerce, depois o resto. Com a base sólida, chegou a hora de atacar os problemas do dia a dia. E um dos mais chatos era o quiosque que imprimia senhas para os clientes. Ele vivia travando. Sabe aquela pequena frustração diária que, somada, vira um problemão? Era isso. A solução foi genial de tão simples. Antes, o sistema rodava numa box TV super instável que alguém tinha que reiniciar na mão todo santo dia. Qual foi a solução? Pegaram um computador antigo, que estava parado, e colocaram ele para rodar o sistema. O resultado foi imediato. Estabilidade total, dava para gerenciar tudo de longe e ainda tinha proteção contra a queda de luz. Um problema crônico resolvido com inteligência, sem gastar rios de dinheiro. Agora, vamos para outro exemplo que foi crucial: a coleta de dados. A empresa precisava de um jeito bom para registrar devoluções, cadastrar itens novos, enfim, vários processos. Só que a ferramenta que eles usavam mais atrapalhava do que ajudava. A jornada para achar a ferramenta certa é um resumo perfeito de como a transformação funciona. Eles começaram com Google Forms, mas os dados ficavam presos. Aí tentaram Microsoft Forms. Melhorou, mas ainda dava uns erros. E finalmente chegaram numa lista do SharePoint. A lição aqui é que a transformação digital raramente é um único pulo. É um processo, sabe? De ir ajustando, refinando, até encontrar a peça que se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça. E quando eles acertaram nessa ferramenta de coleta, uma coisa muito maior aconteceu. A empresa finalmente tinha dados organizados, acessíveis. E isso foi o gatilho, a chave que abriu a porta para automatizar um monte de outros processos. Com os dados fluindo do jeito certo, a automação virou realidade. Processos que antes eram super manuais e lentos, tipo analisar uma devolução, admitir um funcionário novo ou atualizar o limite de crédito de um cliente, tudo isso virou um fluxo automático. A eficiência começou a se espalhar pela empresa inteira. E para fechar esse ciclo com chave de ouro, os dados, que agora eram coletados de forma eficiente,
viraram informação visual. Painéis, dashboards, sabe, exibidos em TVs pela empresa, mostrando em tempo real o controle da expedição, o desempenho das vendas. A informação deixou de ser algo de poucos e virou uma ferramenta para todo mundo. E tudo isso leva a gente para o final da história. Qual foi o impacto real de todas essas mudanças? Não foi só sobre tecnologia, foi sobre criar uma nova realidade de trabalho e, o mais importante, uma nova mentalidade na empresa. Os números não mentem. Uma redução de 40% no tempo gasto nos processos e um aumento de 60% na produtividade geral. Esses são os resultados que a gente consegue medir que justificam todo o esforço. É a prova de que simplificar com tecnologia gera um impacto gigantesco. Então, o que a gente pode tirar de lição de estudo? Primeiro, a base de tecnologia tem que ser sólida, não adianta construir em cima de areia. Segundo, o foco tem que ser em resolver problemas de verdade, do dia a dia, como aquele quiosque que travava. Terceiro, achar a ferramenta certa muda o jogo. E por último, quando os dados estão à vista de todos, as decisões melhoram. E muito. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Olhando para a nossa própria realidade, seja numa empresa ou num projeto pessoal, qual é aquele pequeno atrito, aquele processo manual que, se fosse simplificado ou automatizado, poderia destravar um potencial muito maior? Porque muitas vezes a grande transformação começa com essa única e pequena pergunta.